O vestibular, que vocês conhecem das escolas, hoje em dia ainda é uma etapa muito difícil de ser vencida. No meu tempo era muito pior. Primeiro porque só existia a Universidade Federal da Bahia. E segundo, o número de concorrentes para as vagas era muito grande. Disse que, entre outras, que em um desses vestibulares, a prova de português tinha como tema de redação uma gota d'água. E um desses alunos, provavelmente brilhante, certo? Mas que naquela hora ficou sem saber o que dizer, ou o que dissertar sobre uma gota d'água, escreveu o seguinte: foi numa gota d'água que me afoguei. E aí terminou a redação. Pelo menos deu sentido ao objetivo da palestra. A nossa palestra de hoje, a redação da época, a nossa palestra de hoje é sobre uma palavra que se diz enquanto. E, sinceramente, eu tive uma certa dificuldade em dizer como eu posso palestrar sobre uma palavra única, enquanto. Tentei fazer algumas comparações. E é isso o que eu vou falar de agora em diante, mostrando o que eu entendo por essa palavra enquanto. Sem usar da linguagem gramatical, acredito que enquanto signifique alguma coisa relativa a tempo. Vamos ver então como nós colocamos isso. Existe uma linguagem popular que diz assim: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu entendo o seguinte: não deixe para amanhã enquanto o dia de hoje estiver claro, enquanto você puder fazer as coisas, porque amanhã para você é um desconhecido. Então, vamos levar em conta de que a palavra enquanto pode ser até um alerta. Na Bíblia diz assim: reconcilia-te com o teu irmão enquanto é tempo, porque depois que o juiz tomar conhecimento da zanga, aí será tarde. Reconcilia-te com teu irmão enquanto é tempo. Se você está numa estrada, e essa estrada é uma longa linha reta, você pode ver e imaginar tudo o que tem pela frente, enquanto você está no trecho reto. Porque depois da curva, você não sabe o que existe. Você não sabe o que lhe espera. São simplesmente, no meu entendimento, alertas. Existe um provérbio árabe que diz assim: todas as coisas boas que eu quiser fazer, vou fazê-las hoje, porque não voltarei a passar por esse caminho. Todas as coisas boas que eu quiser fazer, vou fazê-las enquanto eu tenho condição, porque esse caminho que eu estou percorrendo hoje não tem volta. Ou seja, a imprevisibilidade do tempo, a imprevisibilidade dos acontecimentos, para nós é um alerta. Precisamos estar atentos e preparados para o que poderá vir, que para nós é um desconhecido. Então, vamos nos prevenir. Mas como nos prevenir? Se a gente soubesse, seria muito fácil. O que é que a vida está me dizendo nessas palavras? O que é que a vida me diz nesses exemplos? E então, eu digo eu, ou você, começa a fazer uma análise da sua vida, da sua condição, e começa a fazer uma programação. O que é que eu quero da vida? Porque eu imagino que no meu último dia, eu possa dizer: valeu a pena ter vivido. Então, como é que eu posso dignificar a minha vida e dar a ela um sentido em que eu aproveite todos os momentos sempre no presente? Porque o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então, se eu quero viver a minha vida com autenticidade, com proveito, preciso vivê-la a cada momento. O que é que eu posso estabelecer como meta para mim? Eu posso objetivar ser um bom profissional. Posso objetivar enriquecer.
posso objetivar ser um grande professor? Eu vou planejando a minha vida e dentro do que conheço, dentro do que se faz, dentro do que se fala, eu posso até fazer uma previsibilidade do meu caminho. Mas é esse caminho realmente o que nós temos que ter a segurança dele. Porque se a gente titubear, se a gente ficar na dúvida, nada será proveitoso. Escolher um bom caminho seria realmente, digamos até assim, metade do problema resolvido. Até agora eu não disse nada, vocês repararam? Falei apenas algumas palavras de introdução, mas nada assim de concreto que você possa dizer. A palestra de hoje teve tal sentido ou teve tal aproveitamento. Então agora eu vou fazer uma pergunta para poder tornar a coisa mais objetiva. E quando nós fazemos um planejamento e ele dá errado? Eu planejei ser um bom profissional, não consegui. Eu planejei enriquecer, não consegui. Programei ser um bom professor, não consegui. A minha vida hoje é um tormento. A minha vida hoje está de cabeça para baixo. Nada deu certo. Insegurança, temeridade, dúvida, não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço. Um grande vazio preenche a minha alma. Na Bíblia existe uma parábola chamada a volta do filho pródigo. Quando uma pessoa, no caso eu, ou qualquer um de vocês, e quando eu falo aqui, eu não falo como se vocês fossem um lado e eu fosse outro, porque eu vivo as situações que vocês vivem, de momentos de alegria, momentos de tristeza, de sucesso e de insucesso. Mas diante do que estou expondo aqui, uma vida cheia de problemas, que traz vocês aqui ao centro espírita em busca de luz, qual seria uma das soluções para você tomar? Eu diria o seguinte: voltar para a casa do pai. Essa parábola do filho pródigo mostra que aquele menino disse para o pai: meu pai, eu quero minha parte na riqueza e vou ganhar a vida, vou ganhar o mundo, porque eu sei o que eu quero. O pai, para não criar problema, dividiu a herança e deu a parte desse filho que estava doido para poder ganhar o mundo. E esse menino se manda pelo mundo com a riqueza nas mãos e, resumindo, ele perde tudo, se envolve com mulheres, com drogas ou com bebidas e acaba numa choupana no meio dos porcos. Aí é que, no fundo do poço, digamos assim, caiu em si quando ele disse: na casa de meu pai, sendo empregado, trabalhando na limpeza, eu teria mais dignidade do que aqui onde eu estou. O que é que eu devo fazer? Então ele decide voltar para a casa do pai. Mas ele decide voltar ainda inseguro. Ele decide voltar imaginando que quando chegasse em casa, o pai ia lhe dar uma grande surra. Ele vai se aproximando da casa do pai e o que é que observa? O pai abre os braços para receber aquele filho e faz um grande banquete. Ou seja, o pai está reconquistando um filho. À luz do Evangelho, nós vemos aquela outra colocação que Jesus faz: nenhuma ovelha se perderá. Nenhum de nós deixará de voltar para a casa do Pai. Mas como voltar? Em quantas encarnações viveremos? Essa está em nossas mãos. Quanto mais eu buscar o caminho da perdição, maior será o número de encarnações que vou viver. Quanto mais eu procurar o Deus dentro de mim, menor será o número de encarnações que vou viver. E a escolha é sua. A liberdade é sua. Mas verifiquemos o seguinte: o filho volta para a casa do pai e o pai o recebe com uma festa. Eu gosto de fazer algumas perguntas e não peço a vocês que me respondam, porque aqui não é um questionário, certo? Mas gostaria que vocês amadurecessem e pensassem sobre isso. Quem é você? Como é que você se sente diante da vida que Deus lhe deu?
Você se sente pródigo? Se sente com talentos? Se sente esquecido? Injustiçado? Como é que você se sente? Quem tem a resposta é só você no seu silêncio interior. E quando eu falo eu, estou falando realmente por mim, pela minha vivência. Você é filho de Deus. Vocês já perceberam o que significa isso? É muito comum aqui na Bahia, ainda mais no Nordeste, eu sou filho da família, etc, etc. Ah, fulano é aquele cara importante, o pai dele é presidente daquela empresa. O nome fala alto. Meu nome é tão importante que eu não admito de jeito nenhum, certo? Deixar de pagar uma conta para que meu irmão vá para o SPC. Eu tenho que honrar o meu nome. E os antigos ainda diziam que tinham que tirar um fio de bigode para garantir que eles tinham palavra, hombridade e honradez. Então, vale muito o que a pessoa é, a sua origem. Qual é a sua origem, meu amigo? Qual é a sua origem, minha amiga? Vou lembrar. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Por que temer? Sabem por quê? Porque nós fomos criados e herdamos de nossos pais e dos nossos avós aquela tradição. Seu tio era coronel do exército e você vai seguir a carreira militar. E seguia. Seu pai é médico e em nome da família você também vai fazer medicina. E fazia. Ou seja, havia sim uma obrigatoriedade para que aquelas coisas se continuassem. Eu que pergunto, você nessa situação acha que isso é correto? Você é filho de Deus e se sente perdido nesse mar, nesse oceano? A vida tem uma correria imensa. Você acorda com tudo programado, escarreirado, mal almoça. Eu podia até perguntar, metade de vocês daqui hoje não lembra o que almoçou. Porque almoçou tão rápido que não sabe se foi a farinha com feijão ou se foi frango assado ou frango cozido. Porque comeram rapidamente. E alguns de vocês aqui, inclusive, não almoçaram hoje. Porque a vida nossa é muito corrida. Porque corremos atrás de quê? De um aumento de patrimônio, de salvar o emprego, de poder trazer o alimento para o mercado, para casa, pagar as contas que tem. E isso lhe rouba, a expressão é essa, isso lhe rouba o tempo em que você poderia ou deveria pensar em Deus. Quantas vezes no dia de hoje você falou a palavra Deus? Umas 10. Foram assim, sabe quais foram as 10? Bom, graças a Deus a chuva parou. Que bom. Ah, rapaz, graças a Deus minha dor de cabeça passou. E diz assim, aleatoriamente, usa o nome de Deus em vão. Que não é uma das recomendações dos mandamentos, dos ensinamentos. Mas não percebemos que nós somos filhos de Deus e que Deus está em nós. Não basta você saber que Deus criou o mundo. Não basta você saber que Deus está comigo. É preciso sentir a presença de Deus. É preciso sentir a presença de Deus. Tanto homens como mulheres, não adianta dizer assim, eu amo você, se você não perceber na atitude do outro que realmente existe amor. Porque falar por falar é fácil. Por que não viver então este grande amor que um sente pelo outro? Isso levaria os dois a uma felicidade. Eu sou filho de Deus. E tem outro aspecto interessante, é o caso de Jesus. Jesus veio ao mundo porque Deus sentiu que precisava personificar, colocar aquilo em palavras, para que o povo rude daquele tempo entendesse a mensagem que emanava dos céus. Então vem um homem aqui, vem Deus à terra na forma de homem. Esse homem se chamou Jesus. E nós falamos de Jesus como?
Jesus foi um cara que viveu lá na Galileia, em Belém, 2.117 anos atrás. Eu sei que ele está naquela fotografia, naquela outra dali, certo? E pegaram o coitado e ainda botaram na cruz. Isso foram fatos históricos, comprovados. Mas você está lembrado de que Deus disse que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça? E que ele disse que escolheu o coração dos homens para habitar? E que eu posso dizer com toda segurança, posso escrever também, que o Cristo que nós estamos falando aqui, certo? Mora aqui. Aqui sim, dentro do meu peito. Vocês que podem rasgar o meu peito não vão encontrar costela, coração e outras coisas mais, e outros órgãos. Mas mesmo assim ele está comigo. E ele é a minha força. Ele é o meu guia. Ele caminha comigo. Eu venho de um colégio marista. Excelente colégio. Excelente ensinamento. Mas em termos religiosos, ainda era aquele processo rígido, antigo, e hoje ainda é um pouquinho, embora muito mais flexível. Mas eu estudei os maristas nos anos de 60. Todo o ginásio, todo o científico. E veja uma coisa interessante. Não se podia falar alto na igreja. Não se podia atravessar a igreja de um lado para o outro, sem que no meio da igreja a gente fizesse a flexão. Vocês sabem por quê? Porque Jesus estava no sacrário. O Altíssimo habitava dentro do sacrário. E aquele ambiente ali era um ambiente de respeito. Então nós podíamos dar palavrão e grito lá fora. Aqui dentro na igreja não podia. Então Deus habita na igreja e não habita lá fora. Esse Deus é um Deus pobre. É um Deus mesquinho. É um Deus criado na cabeça de quem não pensa. Sabe onde Deus está? Eu disse que está aqui no meu peito, não é isso? Mas ele também está nesta caneta. Ele está neste óculos. Ele está naquele relógio. Ele está dentro de você. Sabem por quê? Porque tudo que você pode pensar ou imaginar é criação dele. E ele está em todos os lugares, em todos os momentos. E antes que você existisse, ele já planejava a sua criação. E querem conhecer um pequeno detalhe? Ele projetou você, sua vida, seus acontecimentos e as circunstâncias da sua vida. Mas você ignora isso e acha que você é responsável pelos seus atos, porque eu errei aqui, não fiz aquilo, e o outro me ofendeu aqui, e a culpa é daquele outro. Raciocínios mesquinhos, raciocínios muito ignorantes, muito primários. Então eu vou falar para vocês como eu penso. E gostaria que vocês acompanhassem esse raciocínio. Eu sou um ser, um espírito criado por Deus. Deus me criou, me planejou, e tudo que ocorre em minha vida pertence a Ele. Mas eu também tenho minha liberdade, tenho meu direito de fazer escolher o caminho que eu quiser e tomar minhas atitudes. Então eu vou caminhando, tenho Deus comigo e tropeço. De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? O instrumento do erro sou eu, mas a lógica e a causa do erro não é minha. Porque eu não nasci competente, eu não nasci com direitos, com forças, com capacidade. Eu nasci simples e ignorante. Então, na hora do meu problema, o que é que eu faço? Apelo para o Pai. Porque Ele é responsável por mim. Eu vou fazer a minha parte, mas é Ele quem comanda. Então, quando eu abro os olhos todos os dias, eu dou graças a Deus pelo dia que amanhece. Dou graças a Deus pela minha saúde. Mas daí, quando eu me levanto da cama, o problema é dele. É Ele quem vai me guiar, é Ele quem vai me conduzir, é Ele quem vai me proteger. E se eu tropeçar, Ele também vai, porque Ele autorizou e permitiu. E se eu tropeçar, Ele vai me dar a mão para me soerguer. Eu vivo Deus em mim. Eu vivo Deus todos os momentos do meu dia. E, consequentemente, sou feliz. Tenho paz. Então, façamos assim uma pequena reportagem, uma pequena releitura.
Onde estão os ensinamentos daquilo que eu estou expondo para vocês? Nas palavras de Jesus. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou eu acredito no que ele está dizendo, ou então ele é um mentiroso, ele é um Deus farsante. Mas a experiência me mostra que ele é sábio, ele é poderoso. Eu tenho visto, às vezes, nos domingos à tarde, um programa na televisão, no canal 6, TV Cultura, que fala sobre o planeta Terra. E domingo passado agora, tinha uma reportagem sobre os insetos. Nós não conseguimos imaginar o que é o mundo dos insetos. Quanta perfeição, quanta disciplina, quantas vidas diferentes, processos diferentes, sobrevivência diferentes, e inclusive uns insetos comem os outros para que exista equilíbrio, enquanto nós homens uns matamos aos outros por vingança e por ódio. Os peixes no oceano, uns comem os outros por questão de equilíbrio. A sabedoria da criação de Deus é uma coisa que a nossa mente não consegue imaginar. Bem diz assim o autor do meu livro de cabeceira: a compreensão humana é muito limitada. Nós quase todos temos nossos celulares, obra-prima da tecnologia, certo? Nenhum de nós aqui, posso dizer assim, se posso até errar, me permitam, sabe e entende como é que funciona um celular. Você sabe como é que a flor desabrocha? Você sabe como é que um inseto reproduz? Como é que uma flor exala um perfume? Quanta maravilha existe na criação e que nós ignoramos. Nesse mesmo programa, dizia uma coisa semelhante com o que eu vou dizer, que ventos que sopram do deserto de Saara trazem para o continente americano fertilidade. Cabe na cabeça de vocês isso? E na minha? Os ventos que sopram no deserto de Saara, onde a gente acha que é puramente uma obra, como quem diz, Deus fez a obra pela metade e largou lá o deserto sem solução nenhuma. E este deserto favorece a agricultura dos países americanos. Que coisa maravilhosa! Que equilíbrio fantástico! E esse globo que nós vemos aqui, onde nós habitamos, dentro do universo, é um lixo. Me permite uma palavra? É um lixo de tão insignificante que é. Descobriram, há uns 2 anos atrás, um novo planeta. Então, na tela da televisão, apareceu um desenho mostrando uma ideia da proporção do tamanho desse planeta. E tomou toda a tela da televisão. E então o repórter diz assim: meus amigos, esse desenho aqui é o novo planeta. Vocês estão vendo aqui no lado direito, na parte baixa, um pontinho preto? E realmente tinha um pontinho preto. Sabem o que é isso? A Terra. Vocês vejam o tamanho da Terra em relação a atos do universo. E o que é esse universo criado por Deus? Não, Deus errou num lugar só. E num lugar só. Na criação do homem. Porque se Deus tivesse acertado a criação do homem, nós não seríamos infelizes como somos. Vocês concordam? Não. Não concordem não. Porque não é verdade isso. A obra-prima de Deus somos nós. E é tão perfeita essa obra que Deus criou, que Deus criou a sua imagem e nos deu liberdade. Liberdade pela qual o homem luta e sempre lutou e vai continuar lutando. Liberdade para pensar, para agir, para falar. E é por isso que nossas vidas estão tortas. Porque nós, usando da nossa liberdade, cometemos besteiras. Besteiras pequenas, bestas, mas que perturbam a nossa vida. Quando a gente deveria poder lutar e disputar por uma paz de entendimento, de compreensão, de doação, estamos disputando vingança. Não é vingança de pegar uma faca e enfiar no outro, mas é vingança da raiva que a gente tem,
do rancor, queria que aquele cara se desgraçasse, que aquele cara é um sujeito sujo. Por que motivo você faz julgamentos? Quem é você, minha amiga, você, meu amigo? Ou eu pergunto isso a mim mesmo, para poder julgar o outro? Nossa vida, se a gente olhar para trás, a gente se envergonharia do que nós já fizemos. Ainda bem que fizemos por ignorância, mas fizemos. Então, por que hoje a gente, em busca da nossa saúde, em busca da nossa tranquilidade, não procura fazer o que o Pai nos ensinou, o que o Pai nos ensina, o que o Pai a toda hora está nos dizendo? Os ensinamentos de Jesus, que nunca pegou numa caneta, nunca escreveu uma folha de papel, muito menos um livro, estão aí para todos nós vermos e praticarmos. Para aprendermos e praticarmos. Me dizia hoje uma voluntária do ambulatório médico, que começou a trabalhar conosco hoje, ela dizia assim: o perdão é muito difícil, mas não tem coisa melhor, mais reconfortante do que perdoar. E vocês todos, nós todos sabemos disso. Se você perdoa, você continua vivendo a sua vida em paz. Aquele que não perdoa é um sofredor. É um sofredor. Porque eu estou com raiva dele. Porque ele disse isso de mim. Ele falou aquilo outro. E aí entra a nossa amiga rede social, em que a maioria das pessoas, pelo menos que eu ouço falar, não resiste a meter o bedelho onde não é chamado. Vê uma coisa, vai dar uma resposta. E aquele outro recebe e manda uma contra-resposta. E depois vem a terceira resposta. E um maltratando o outro. E brigando com o outro. Eu, de vez em quando, leio essa revista feminina chamada Contigo. E tem uma outra chamada Conta Mais, ou algo mais, coisa assim, certo? Pinta lá em casa, eu, às vezes, para distrair até minha cabeça, eu vou folheando. O que eu mais gosto de ver nessas revistas é como as pessoas têm prazer em meter o dedo na vida do outro. Para quê? Para criar problema. Respeite o outro. Ele é igualzinho a você, não é melhor nem pior. É igualzinho a você. Deixa para lá, releve isso. Ah, eu não consigo. Uma coisa me pega aqui. Besteira. É você que tem capricho e não quer ceder. É tão bom saber perdoar. É tão bom que Jesus se preocupou em deixar um mandamento dizendo: perdoai para seres perdoados. Que se não fosse uma coisa tão importante assim e tão fácil de fazer, ele não teria falado sobre isso. Ele inseriu isso no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas. Mas nós somos seres primatas. Somos, como diz, do tempo da caverna. Não temos aquela maturidade, aquela sabedoria de dizer: meu amigo, vá em paz. O problema é seu, você vai resolver, mas me deixe. Não adianta a gente ficar brigando e discutindo. Não, mas o orgulho fala mais alto. O orgulho fala mais alto. Uma pessoa disse assim para mim esta semana ainda, é uma profissional de saúde: eu não gosto muito de atender pessoas de classe A. No resumo, ela disse assim, depois ela disse assim: eu me sinto melhor com pessoas mais simples, porque eu me identifico melhor com elas. Existem pessoas de classe A, apenas exemplificando, sem criticar, sem querer tecer crítica nem julgamentos. Pessoas de melhor condição acham às vezes que por ter essa melhor condição são superiores às outras. E isso é um grande erro. Você pode ter a riqueza que tiver, você pode ter o patrimônio que tiver, você pode ter a influência que tiver, você é um ser filho de Deus. E igual àquele mendigo. E muitas vezes esse mendigo tem mais merecimento espiritual do que você. Então vamos a um exemplo. Dizem em um desses livros sobre espiritismo que o chefe de um centro espírita pregava e ele era tido como o melhor pregador da região. Era muita gente assistindo. E numa das primeiras cadeiras
tinha um velhinho, mal vestido, maltrapilho. Ele olhava aquilo como que com certo desprezo, porque ele gostaria que na primeira fileira estivessem pessoas de muito boa condição. Mas o velhinho ficava ali e ele palestrava. O tempo passa e morreu tanto o velhinho como morreu ele, pregador. Quando esse pregador chega lá no outro mundo, começou a ter uma série de cobranças e pagamentos para serem feitos. Ele disse, bom, realmente, eu não era tão perfeito como eu pensava, e realmente me botaram aqui numa casa de nível bem baixo, porque eu tenho que ainda aprender muita coisa. Ele percebeu que realmente não era aquele homem que ele imaginava ser, e não tinha a perfeição que ele dizia ser, o que gostaria que as pessoas pensassem que ele tinha. Ficou lá. Mas no dia que ele soube que o velhinho que sentava na frente estava lá no alto, num palácio, ele aí disse, não, alguma coisa está errada. Eu quero saber dos meus superiores o que é que está vendo, porque provavelmente me julgaram mal. Eu não posso admitir que ele, que ouvia o que eu falava, que eu ensinava a ele, como é que se esteja numa condição melhor do que a minha. Então foram aos altos para ver o que se passou. E o resumo é esse. Você falava, mas não praticava. O velhinho ouvia e praticava. Então, para que essa pose, essa condição toda de achar que é o dono da verdade e se sentir superior aos outros? Não é. Você pensa, pode até que durante alguns dias você tenha proveito disso, mas você é igualzinho aos outros. Nós somos todos iguais. Somos todos filhos de Deus. E não tem para onde correr. Ou a gente aceita essa condição, ou vai continuar sofrendo. E o que é que pede essa nossa conversa de hoje? Uma mudança mental. Uma mudança mental. Vocês vieram aqui hoje, dia de quarta-feira, para uma sessão de desobsessão. Ou seja, vocês querem se livrar dos obsessores. Venham para cá, ouvem uma palestra, vão tomar passe, vão para casa e dizem, bom, já larguei toda a sujeira para trás. Vida nova. Chega em casa, começa a briga novamente. Chega em casa, a mulher tem um problema, o filho tem outro. Você no trabalho amanhã não tem mais problema. Sabe o que aconteceu? Nada. Seus obsessores saíram de você na hora da sessão espírita e quando chegou lá fora, encarnaram outra vez em você. Porque você não mudou sua maneira de pensar. Você vai e toma um passe dado por um médium. Eu não tomei passe do médium. Enquanto você tomava o passe do médium, eu me centrei e disse, Deus está comigo. Deus é meu Criador. Deus permanece comigo. Posso lhe garantir que enquanto eu faço esta minha oração, que traz a minha convicção interior, os diabinhos todos se mandaram. Porque eles não gostam de estar junto de uma pessoa que tem Deus no coração. Você aí que tomou passe, se livrou do malfeitor, mas lá fora ele pegou você de novo. Se nosso coração não estiver cheio, pleno de Deus, o obsessor vem e toma conta. Se sua casa está vazia, ele entra e toma conta. Então se diz que tinha uma casa abandonada em um certo local. Chegou um velhinho, um mendigo, entrou na casa e ficou morando. Outros mendigos que passaram, vendo o velhinho na janela, entraram também na casa. E depois de algum tempo, a casa estava cheia de mendigos. O dono da casa, sabendo disso, procurou a justiça. E a justiça, simplesmente, mediante a ação de um senhor juiz, certo? Botou todos os velhinhos para fora. E a casa ficou novamente limpa, sendo propriedade daquele dono. Passa-se o tempo, passa-se algumas semanas depois, os velhinhos todos voltaram para casa. Ou seja, o dono da casa se esqueceu de trancar a porta. Deixou a porta aberta e os velhinhos entraram. Nossa casa interior, nosso coração é igualzinho a essa casa. Se você não colocar uma porta, eles vão entrar. Se você na sua mente não tiver Deus como porteiro da sua mente, vão entrar pensamentos ruins, vão entrar ideias negativas e você vai se sentir enfraquecido, temeroso, agoniado e principalmente cheio de medos.
dos medos da nossa vida moderna, que são medo de perder o emprego, medo da violência, medo do assalto, medo do custo de vida, medo da política, medo do acidente e etc, etc. Você vive uma vida de medo. E aquele tesouro que Jesus deixou para você, chamado paz, se encontra na urca trancado, ou na arca trancado. E se você quer ouvir alguma coisa que ele está mandando em recado para você, é essa: chegue em sua casa, abra essa arca e deixe a paz tomar conta do seu coração e da sua casa. Eu gosto muito de, nas minhas conversas, em que entendo que não estou trazendo nada de novo para vocês, estou apenas relembrando o que vocês já sabem e convidando vocês a praticar. Eu tenho gosto de mostrar para vocês coisas que eu faço. E se eu faço para mim, e se eu acredito naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, eu entendo que seria a hora de mostrar a vocês. Eu tenho um livro de cabeceira em que eu entendo que o título do livro certo seria assim: Ouvindo Deus Falar. O que é que Deus fala para mim? Deus fala para mim o seguinte: não reclame da vida. Eu sou o autor das circunstâncias da sua vida. Eu criei você para depender de mim. Então verifiquem se realmente o que eu venho falando não é compatível com o que diz essa expressão e esse recado. Não reclame da vida. Eu sou o autor das circunstâncias da sua vida. Eu criei você para depender de mim. Então, nós somos filhos de Deus e somos aprendizes. E precisamos ter isso na nossa mente o dia inteiro, em todos os lugares, a qualquer momento, para sentir a nossa força interior. Digo a vocês, sou um engenheiro, como sei que estou na frente de médicos, de professores, de advogados, eu sou um homem forte. E diria mais, eu sou um homem rico, porque a minha força e a minha riqueza vem de Deus em mim. Então, eu nunca passei necessidade, porque Ele sempre me deu o necessário. Eu nunca passei um momento de fraqueza, porque Ele, para mim, é a minha fortaleza nos momentos em que preciso ser forte. Mas Ele não para aí. Ele diz assim: não tenha medo. Eu sou um Deus de causas impossíveis. Que coisa maravilhosa. Eu tenho um Deus de causas impossíveis. E esse mesmo Deus diz assim, num complemento: você não é capaz de pensar nem imaginar do que eu sou capaz de fazer. E quantas coisas nós sabemos que diz assim: puxa, é um verdadeiro milagre. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Olha que expressão curta, simples e fácil. Eu sou um Deus de causas impossíveis. Porque para nós é impossível, mas não é para Ele. E tem um terceiro recado que para mim é o mais maravilhoso, o mais bonito, o mais fantástico de todos. Deus falando para mim: não duvide de mim, eu sei o que estou fazendo. Não duvide de mim, eu sei o que estou fazendo. E muitas das nossas dores, dos nossos fracassos, é Deus nos falando. Por exemplo, acontece um grande acidente de carro e a pessoa fica em coma 2, 3 dias. Coisa que não é nenhuma novidade. Quando o homem acorda, diz assim: hoje eu sou um homem diferente, sobrevivi. Enquanto eu estava em coma, eu pude perceber, certo, que a vida não é como eu estava indo. Então, Deus faz coisas maravilhosas em leitos de hospitais, em celas de prisões. Tanto Santo Antônio quanto São Francisco, e se eu não me engano também Santo Agostinho, viveram doenças graves e ficaram perto da morte, quando daí começou a mudar a vida deles. São Francisco era filho de uma família muito rica, certo? Mas era meio pervertido. Santo Agostinho também a mesma coisa. Então, através, às vezes, da doença, do sofrimento, do obstáculo, Deus está falando. Pessoas que viveram momentos de grande doença, quando voltam a si, voltam mudados. Então,
a expressão que estava dizendo ainda há pouco é essa, e realmente ela, durante todos os dias, fala para mim com uma energia muito grande. Não duvide de mim, eu sei o que estou fazendo. Quantas e quantas vezes um juiz dá uma determinação e você diz, minha vida acabou porque aquilo ali saiu tudo errado. Passa um mês, 2, 3, daqui a pouco teve uma solução de conciliação. A ordem do juiz valeu até como um alerta para as partes, mas elas se entenderam, resolveram e acabou o problema. Quantas vezes você diz assim, está tudo perdido, e depois renasce? Então eu comecei a concluir uma coisa dentro da criação de Deus. É necessário que exista, digamos assim, o desastre para que a vida floresça. Se o fogo não queimar na floresta, a erva não nasce de novo. Se Lázaro não tivesse morrido, não teria voltado à vida. Se Jesus não tivesse sido crucificado, não teria havido a ressurreição. Então, aquilo que nós enxergamos como dor, sofrimento, maldade, injustiça, são processos de Deus. E só a Deus pertencem. Só Ele sabe o porquê das coisas. E você e eu somos ignorantes em relação a isso. Qual é o nosso consolo? Aceitar a vontade de Deus. Rezamos isso e repetimos, mas a nossa cabeça às vezes está na Fonte Nova, está na loteria, está na reunião do dia seguinte. Mas a gente repete, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Repete de novo, e repete de novo, mas a cabeça está lá longe. Vamos ver um exemplo? Quantas vezes você está lendo um livro, ou vendo um filme, ou vendo uma novela, passa-se 5, 10 minutos, você passa 5, 8 folhas do livro, aí quando você desperta, assim, que foi que eu estava lendo? Não sabe. Você passou 10 folhas do livro e sua cabeça estava longe, você não prestou atenção. E se nós nos dirigimos a Deus, sem centrar o seu coração em Deus, não adianta nada. Você é como se fossem folhas ao vento. Vai empurrando, empurrando. E isso é tão simples e tão fácil que Deus dizia assim para nós, através de Jesus, certo? Muitos me honram com a boca, mas longe de mim estão seus corações. Coisa simples e bonita. Muitos me honram com a boca, mas longe de mim estão seus corações. Em outra página, o mestre dizia assim, você me deu seu tempo, seu dinheiro e seu trabalho, mas não me deu seu coração. Você me deu seu tempo, seu trabalho, seu dinheiro, mas não me deu seu coração. Então, o que é que Deus quer? Deus quer que você o ame. E Jesus traduz isso quando disse assim, um conselho vos dou, e um exemplo vos faço, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nenhum de nós aqui é perfeito. Nossas vidas vão continuar normalmente, mas elas podem, a partir de amanhã, ter um novo começo, como dizia Chico Xavier. Preciso que a gente renasça, deixe morrer esse velho que existe dentro de nós, para renascer uma criança disposta a vivenciar Jesus na sua plenitude. Se o ano velho não morrer, que está próximo, o ano novo não vai nascer. Coisa simples. Se o ano velho não morrer, o novo não nasce. Precisamos renascer dentro de nós mesmos, renovar nossas ideias, nossos pensamentos e sermos um pouco mais humildes. Imaginem vocês, eu já disse isso uma vez numa palestra, e é difícil de imaginar. Imaginem vocês o presidente de uma empresa lavando o pé do porteiro. O presidente da empresa que entra naquele carro assentado atrás, com 4 motoristas na frente, um batedor na frente, um batedor atrás, que é onde estão decisões fabulosas que repetem no mundo inteiro, quando é uma multinacional. Imagina essa pessoa lavando o pé do porteiro. Ridículo. Se isso fosse verdade, no mesmo dia ele ia ser demitido. Porque ele foi contratado para ser presidente da empresa e não lavador do pé do porteiro. Mas Jesus, o que foi que Jesus fez? Lavou o pé dos apóstolos, para quê?
para que nós, compreendendo isso, reconhecêssemos a nossa condição de simples, de iguais e filhos de Deus. Lavei-vos os pés para que vos laveis uns aos outros. Então, se Jesus lava os meus pés, como ele lava diariamente a minha alma, certo? Por que eu não vou fazer a mesma coisa com o outro? E que é que eu sou melhor para poder não fazer isso ao outro? Olha, é bater água mole na pedra dura. Quem quiser mudar, muda. Quem não quiser mudar, não muda. Um amigo nosso, num aniversário, deu um livro ao outro amigo, porque ele tinha uma vida meia torta, digamos assim, para facilitar o entendimento. O amigo recebeu aquilo, olhou aquele livro assim, meio a contragosto, mas guardou, não ia recusar nem fazer feio na frente dos outros. Uma semana depois, telefonou para o amigo outro e disse assim: olha, eu vou lhe devolver o livro que você me deu. Eu digo: mas rapaz, por que esse livro é tão bom, certo? Ele está mexendo com a minha vida, está querendo me contrariar. Digo: mas aí que está, o livro é bom porque vai lhe ensinar certas coisas para você mudar de vida. Aí ele disse: e quem disse a você que eu quero mudar de vida? Então continue. Se não quer mudar de vida, continue. Leve seus obsessores com você, vá para a sua casa para ficar com insônia, para brigar com seus familiares, para no trabalho você criar rixa com os colegas. Continue, a vida é sua. Você é de maior. Quer mudar? Tome uma decisão. Primeiro, tome uma decisão que você quer mudar. Isso é igual ao regime alimentar. Quando uma pessoa diz: eu vou fazer um regime, e se decide a fazer, começa. Pode até não fazer 100%, mas que faça 50%, começa a criar um novo hábito alimentar e começa a perder peso. Enquanto ele fizer isso, a balança vai ficar cada vez mais, olhe, para frente. Então, decida o que é que você quer fazer da sua vida. Enquanto, é aquela palavra aí do pessoal, enquanto é tempo. Rapidamente, uma pessoa que eu soube assim, aqui da Bahia, de muito boa condição financeira, teve um problema de coração. Os médicos disseram: seu problema é esse e vai precisar fazer uma cirurgia. Como ele tinha condição, não vejo nada de errado nisso, viajou para São Paulo. Foi lá para confirmar realmente o que precisava fazer. E São Paulo, também sabendo da condição dele, disse: se você quer fazer uma coisa melhor ainda, vá para a América. E nosso amigo foi para a América. E lá bateram todos os exames, o resultado aqui: precisa fazer uma cirurgia cardíaca. E quanto isso vai custar? O pessoal disse: eu não sei quanto isso vai custar, mas o nosso hospital aqui pede de calção $150 mil. Não é nada demais, porque se você for numa aliança aqui com a gripe, eles pedem R$10 mil de depósito. O homem então voltou para Salvador, disse: vou juntar lá, fazer um negócio lá, juntou dinheiro e volto para a América para poder, me curar. Veio para Salvador, juntou o dinheiro e, perto de viajar, teve um ataque e morreu. Ou seja, ele não conhecia aquela palavra enquanto é tempo. Achou que ia viver a eternidade e que podia esperar. Se vocês pensam assim, não tem nada não, continuem. Eu, pelo menos, tenho a coragem de dizer a vocês que pensei de maneiras diferentes durante muitos e longos anos da vida. Mas os últimos anos me ensinaram que existe um caminho a seguir, onde eu posso ter paz. E esse caminho se chama vivenciar os ensinamentos do Mestre. Pouco importa que seja espírita, que seja evangélico, católico, que rótulo tenha como religião. Isso não é religião, é um método de vida. Eu vivencio os ensinamentos do Mestre todos os dias. O que acontece comigo? Tenho paz. Durmo tranquilo. Não me desespero nas situações de dificuldade. Sei que Ele está comigo. Não sofro por antecipação. Não fico imaginando demônios mentais a me perturbar. Sei que Deus está comigo e que Deus quer o meu bem. Então, se eu estou de bem com Deus, Deus está de bem comigo. Então, vamos ver aqui o seguinte, uma coisa que pode ser dolorosa para alguns e não, talvez não para todos que tenham um melhor conhecimento. Deus diz assim: seu comportamento para mim não diz nada. Eu amo você incondicionalmente. Então tem aquelas pessoas que dizem: não, eu sou espírita, assisto às palestras, eu sou católico, eu vou na missa, então eu tenho merecimento.
Você está muito enganado. Você não tem merecimento nenhum, porque você é um ser em formação, em desenvolvimento, em criação. Seu comportamento não diz nada. Deus ama você porque é a obra criada por Ele, a sua imagem e semelhança, e o amor que Deus tem por você é imenso, eterno. É por isso que o pai do filho pródigo abriu os braços, porque o pai, mesmo vendo que aquele filho levou um pedaço do patrimônio dele e desperdiçou, continuou a amá-lo. Continuou a amá-lo. Será que nós teríamos essa coragem? De ver um filho nosso, uma filha nossa, lapidar um patrimônio e continuar a amá-lo? Ou vai dizer a vida inteira, você destruiu minha fortuna? E quero saber uma coisa, no dia de hoje, quarta-feira, nessa sessão que vocês vão passar agora, muitos espíritos obsessores aparecem e dizem, eu vou me vingar dele porque ele destruiu minha fortuna. Ou seja, espíritos ainda presos à terra, não seguiram o caminho da luz, porque estão ainda querendo vingar aqueles que destruíram a sua fortuna material. Quando o seu tesouro no céu continua vazio. E Jesus disse, guardai tesouros no céu, onde as traças não comem e os ladrões não roubam. Esses tesouros são o quê? O perdão, a boa vontade, a reconciliação, a paciência, a tranquilidade. Esses são os tesouros de Deus. E nós, às vezes, enquanto não tivermos o tesouro material, enquanto não tivermos na nossa mão aquela definição que isso aqui é meu, nós não inquietamos. E tem uma coisa interessante. O sujeito pode dizer, eu sou dono daquilo, eu sou dono do banco. Tudo bem, você é dono do banco. Hoje, daqui a 50 anos, você está morto e enterrado. Você não é mais João, você não é mais dono do banco, você não é mais pai, você não é mais irmão, você não é nada, porque você é uma cinza lá no fundo do cemitério. E onde está você, espírito? Bom, aí você pode estar lá no outro mundo, no outro plano, se beneficiando das boas ações e pagando também pelas ações que você fez de ruins. E principalmente aprendendo para a nova encarnação. Então não adianta dizer hoje eu quero o poder, porque o nosso poder hoje em terra é temporário, não vaga. Dizem que aquele presidente americano teve o Barack Obama e antes do Barack Obama teve um outro. Aí perguntaram a ele, como ex-presidente, o que é que ele achava da condição dele, porque ele era um dos homens mais poderosos do mundo, enquanto estava como presidente. E hoje ele é ex-presidente. Como é que você se sente? Ele disse com toda a simplicidade, meu amigo, eu quando tenho condição e posso, digo à minha mulher que eu quero o bife bem passado. A autoridade dele se resumiu a escolher se o bife é bem passado ou mal passado. Quando alguns meses antes, alguns anos antes, ele decidia destinos aqui do mundo. Então, esse poder que a gente tanto fala e a gente tanto anseia, é uma coisa temporária, é uma coisa que não tem futuro. Os bens materiais ficam todos aí, mas você vai levar com você no seu coração, para onde você for como espírito, a bondade e o amor que você em terra praticou. Esse é o verdadeiro a orientação, o pedido de Deus para você. Que você ame seu próximo, que você esteja sempre em paz, para que essa paz se reflita nos seus corações. E certamente Deus fica feliz quando vê o seu coração em paz.